E sem assim delongas, eu quero apresentar a vocês a nossa convidada de hoje. Quem já segue a gente lá nas redes sociais sabe de quem eu estou falando. Hoje a gente vai bater um excelente papo com a Juliana Perret. Ela é arquiteta e urbanista. E é claro que a gente vai falar de um dia tão importante, que é aí o Dia das Mulheres, que acontece amanhã no sábado. Juliana, que alegria ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Ai, a alegria toda minha, me sinto muito lisonjeada, muito honrada de estar aqui para falar de um dia tão especial. Eu amo ser mulher. Inclusive, eu vi até que você compartilhou lá no seu Instagram. Olha, gente, eu já falei aqui que eu amo ser mulher e de fato é muito bom, não é verdade? É muito bom. Eu me sinto é gostoso, né? Claro que Deus criou todo mundo, né? Mas eu acho que a gente tem assim essa missão bacana, bonita, gostosa. Ser mulher é diferente, né? Esse jeito que a gente tem, mais suave, mais delicado, que completa juntamente com os homens também. A gente vem para suavizar e eu gosto muito disso. Para somar lado a Para lado. somar lado a lado. Inclusive, você vai ser até homenageada? Como que é isso? Me conta essa história. Então, essa história começou assim meio que não foi programado, né? Eu estava com a minha mãe e aí apareceu, a gente viu na internet que estava tendo um concurso cultural promovido pela Univale Editora, que era para falar sobre a história, né, de mulheres que são protagonistas. E eu tive a ousadia de colocar lá. Mãe Coruja disse que era bacana fazer e eu fiz. E fui selecionada, né? Na verdade, vai ser um lançamento de um livro muito bacana, da Luciana Punk. E nesse evento vai ter também uma mostra fotográfica, onde vai ter uma foto minha, assim como outras mulheres, são 5 mulheres aqui de Valadares que foram selecionadas, que se destacam, né, no campo cultural, ou social, ou político, ou econômico, ou todos eles, né? Então vai ter lá uma exposição e nós vamos estar lá. E ela se destaca mesmo. Parabéns, viu? Muito obrigada. E para começarmos, eu sempre faço assim meio que uma brincadeira com o convidado de levar ele na infância, para a gente descobrir aquele momento assim que enche os olhinhos, assim como os seus estão, aqueles momentos agradáveis e que de fato assim aquece o nosso coração. Então, quem que era a Juliana, aquela criança lá na infância? Olha, eu sempre fui uma menina muito tímida, eu ainda sou tímida, mas eu sempre fui muito corajosa, né? Desde a minha infância. Tudo que eu tinha vontade de fazer, apesar de ser tímida, eu sempre fiz. E tem gente que fala que a gente nasce já com algumas características que a gente vai desenvolver. Eu penso que eu sempre tive aquele perfil assim de liderança, né? Por exemplo, ia brincar de casinha, eu era mãe. Se fosse Não vou ser brincar de qualquer um escolinha, aqui não. eu era professora. Então eu sempre gostei. Mas eu também, assim, por exemplo, em casa, né? O meu pai brincava que eu era um bichinho do mato, que eu não era muito de falar, eu sempre fui muito introspectiva. Mas eu tive, graças a Deus, uma infância maravilhosa, com pais maravilhosos. Minha mãe era uma mulher que me inspirava muito e me inspira até hoje. Minha mãe faleceu recentemente, mas eu guardo lembranças lindas dela, começar lá pela minha infância também. E é isso que fica, né? É Essas isso que fica. lembranças, esses momentos. Por isso que é tão bom compartilhar um tempo de qualidade com quem de fato a gente ama, porque no fim de tudo é o que resta, É o que as fica, são boas as boas lembranças. lembranças. E eu tenho muitas da minha mãe, do meu pai também. Que bom. E como que entra aí a arquitetura no seu caminho? Você sempre sonhou em ser arquiteta? Não, nunca sonhei em ser arquiteta, não. A arquitetura ela veio de uma forma muito despretensiosa. Aquela história assim, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Então eu fiz vários caminhos. Quando eu era criança, eu quis ser várias coisas. Quis ser atriz, quis ser cantora, eu quis ser, né? Aeromoça. Foi de tudo um pouco. Eu achava muito bacana, eu via as aeromoças falando línguas diferentes e eu queria, né? Eu achava aquilo muito bacana. Aí fui crescendo, fui vendo que eu não ia gostar daquilo, ficava só presa no avião e tal. Então, essas mudanças foram acontecendo. Depois eu quis ser, eu queria, isso já na adolescência, né?
Eu tô rindo porque a gente, adolescente, a gente fala muita bobeira, pensa muita bobagem, mas eu queria ter o cargo máximo que uma mulher pudesse ter. Já pensava Numa grande. empresa. Eu pensava sonho. Eu acho assim, se a gente pode sonhar, né? Sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então deixa eu sonhar grande aqui. E aí eu queria. Então eu pensei assim, numa empresa, se eu fosse a administradora da empresa, né, eu teria esse cargo. Então foi isso que eu quis fazer. Só que eu queria ir para Portugal estudar. Na verdade, eu queria estudar fora. E eu pesquisei vários países e foi Portugal que eu escolhi. Meu irmão já estava lá e eu fui para lá. Tá vendo que a arquitetura nem passava pela minha cabeça. E aí, quando eu consegui, eu fui. Foi muito difícil entrar na faculdade lá, porque eles tinham disciplinas que a gente não estudava no Brasil para fazer a prova, para entrar. Mas aí eu consegui, a gente conheceu um amigo que me deu aulas particulares de economia para eu poder entrar nessa faculdade. Consegui entrar. Foi muito difícil. Foram 5 anos a faculdade, o tempo que eu fiz. Eu estudava de manhã e à tarde, era uma faculdade diurna, e à noite eu trabalhava. Nossa! Então foi Quando que muito... descansava? Quando que descansava? E olha, você fez uma pergunta que assim, a faculdade era de manhã e de tarde, tinha o final de semana, que era a folga da faculdade, mas era o dia que eu mais trabalhava. Minha folga do trabalho era na terça-feira, que era o dia que eu mais tinha aulas. Então, para conciliar, então eu era quase que o dia inteiro. E fazia provas, estudava para as provas de madrugada. Meu Deus. Então, dormir assim, deixa para depois, né? Então foi um período bem puxado. Mas graças a Deus consegui, fiz essa faculdade e voltei para o Brasil. Essa foi a faculdade de gestão de empresas. Em Portugal eu fiz gestão de empresas. Fui casada também, casei com o meu marido, a gente foi casado. A nossa lua de mel, a gente brinca que foram 8 anos. Foi o tempo que nós ficamos lá. E aí voltamos para o Brasil. Então aqui, quando eu voltei, eu trabalhei numa escola profissionalizante. Eu voltei, lembra que eu falei que eu era tímida? Sim. Eu desenvolvi lá no finalzinho uma síndrome do pânico. Quando eu ia expressar para fazer trabalhos na faculdade ali, eu ficava muito nervosa. E quando eu voltei, eu pensei assim, medo a gente vem se enfrentando. Então eu preciso falar. Então eu coloquei o meu currículo em várias escolas para dar aula, porque eu falei assim, se eu for dar aulas, eu vou ter que falar, eu vou ter que me expor, eu vou ter que me vencer o meu medo. E aí eu fui chamada para trabalhar nessa empresa, mas não como professora. Tinha uma agência, né? Agência de encaminhamento. E eu teria que dar palestras. E na reunião ali dessa entrevista, eu falei, tá bom, vou fazer. Mas não podia nem falar que eu estava passando por uma fase muito difícil da minha vida. Consegui, venci. Eu trabalhei quase 2 anos lá. Dei essas palestras todo sábado e sexta e sábado. Durante esse período, consegui. Foi difícil também, mas deu para vencer essa dificuldade que eu tive, né? E aí depois, o meu marido, ele começou a investir em imóveis. Paralelo a isso aí. E ele precisava de ajuda na parte administrativa. Então eu fui para ajudá-lo nessa área. Só que eu comecei a visitar obras junto com ele, né, as obras dessa construção. Comecei a gostar, ele também. E aí nós nos apaixonamos pela área e ele me convidou para fazer arquitetura. E eu, na época, até brinquei e falei, você é doido? Eu não parei de estudar até hoje, né? Você vai me colocar mais uma faculdade, mais 4 uma, anos. São 4? 5 anos. 5 anos. A faculdade de arquitetura também são 5 anos. E aí ele falou, olha, você começa, né, só para me dar um apoio, porque eu também estou um tempão sem estudar e tal, e se você não gostar, você sai. E eu nunca tinha feito nada assim, se eu não gostar, eu interrompo. Tudo que eu peguei para fazer, eu sempre fiz, mas eu gostei disso, né, de não ter essa obrigação. E fui com essa leveza de poder sair se eu não gostasse. Sem tanto peso, sem colocar esse sem cobrança nenhuma. Só que eu me apaixonei pela área. Era muito leve e eu fazia aquilo como se eu não estivesse estudando, né? Era muito tranquilo, muito diferente da primeira faculdade, que foi muito complicada, era uma área de exatas, eu tinha que me esforçar muito ali, não que não tivesse que fazer isso em arquitetura, mas era mais tranquilo. Então eu acabei fazendo e foi assim que a arquitetura entrou na nossa vida.
por conta dos nossos trabalhos pessoais, e hoje a gente está projetando aí para E tá aí várias até pessoas. hoje. Sabe que é uma coisa muito bacana que você falou? Por exemplo, você entrou sem essa pressão. Não, tudo bem, se eu não gostar, eu tenho a liberdade ali de sair. E a gente sempre tem essa liberdade. Só que às vezes as coisas se tornam pesadas devido ao excesso de carga que nós colocamos em nós Exato, mesmos. é a nossa própria cobrança. Exato, não tem Exatamente. ninguém nos cobrando, às vezes não tem ninguém, é a gente mesmo que faz essa cobrança. Então, um caminho que poderia ser muito bacana, de grande aprendizado, fica doloroso. Um sonho da pessoa pode ser destruído Por ela devido mesma, por né? ela mesma. Então, tipo assim, ai, eu amava arquitetura, era isso que eu queria fazer, era isso que eu queria para minha vida. Comecei, eu coloquei tanta expectativa, tanto peso, que eu já não quero ouvir falar mais. E você Exatamente. foi de uma forma tranquila. Deixa eu ver o que vai dar ali, e deu muito bom. Graças a Deus deu tudo certo e estamos aí trabalhando nessa área até hoje. Como que foi assim o primeiro projeto, o primeiro contato com o cliente? Olha, ali foi também, assim, o primeiro projeto foi para nós mesmos, né? Mas com o cliente também foi muito bacana, porque a pessoa trouxe um sonho, trouxe um desejo, uma vontade, né? E partilhar com uma pessoa o sonho dela, né? A gente, de certa forma, a gente entra na intimidade de alguém, ela nos conta tudo que ela deseja, o que ela quer fazer, e foi assim, né? Então, o primeiro projeto foi muito feliz, né? A gente pôde ajudar aquela pessoa a realizar aquele sonho ali e ver materializado, sair do papel, nossa, não tem explicação. Até hoje é muito gostoso ver, sabe? É uma realização de sonhos mesmo. E eu quero entrar nesse momento de escuta, que eu imagino que tem que ter uma escuta para com o cliente, porque é um sonho, mas é algo que está na cabeça dele. E aí o arquiteto vem e traz isso para a realidade. Como que é esse momento de escuta, de trocas? Isso é bem importante, né? Eu acho que é o mais importante da nossa profissão, é escutar. Tanto que quando o cliente chega no escritório, eu sempre falo assim, ó, hoje eu só vou ouvir. E aí a pessoa fala, né, tudo que ela tem vontade de fazer. Alguns têm vários desejos, já sabe o que quer, que está pensando, que gosta, né, já vai passando. Outros têm muita dúvida, precisa de muita ajuda. Então a gente tem que realmente ouvir. E ter a maturidade que o projeto não é feito para nós, é para aquela pessoa, né? Então não pode ter imposição de nada. Por mais que eu seja uma estudiosa de tendências, né, que a gente está sempre buscando, é para aquela pessoa. Não importa o que está na moda, o que está usando, importa o que ela gosta, né, o que ela quer fazer. Então a gente vai ali ser quase que um orientador, né, para ajudá-la a colocar em prática aquilo ali que ela está sonhando, né, materializar. Então tem que ouvir bastante. Tem que ter essa calma. Tem que ter. Posso chamar de Ju? Claro. Ô, Ju, e qual que é assim, a importância da arquitetura para o bem-estar, para a saúde de quem vive naquela casa, naquele estabelecimento? Tem algum impacto também no quesito vendas, a estrutura, o cuidado com esse local, com a decoração, com a iluminação, pode fazer vender mais ou menos? Tem isso? Tem, com certeza tem. Porque, por exemplo, nós passamos a maior parte do tempo da gente dentro de edificações. Quer seja na nossa casa, quer seja no trabalho, no local onde a gente, né, trabalha. Então, assim, a gente está sempre dentro de uma edificação. Em casa, conta muito, porque você, para ter qualidade de vida, você tem que estar num bom ambiente. Então, esse ambiente precisa ser agradável, precisa ser acolhedor, né? Você precisa chegar em casa e falar, lar, doce lar. Minha casa, Minha casa, literalmente. seu espaço ali, onde você sente à vontade. Então, a arquitetura, ela contribui muito. Uma boa iluminação natural, né? Quando a gente já está projetando a casa, projetar com boa ventilação, iluminação, espaços confortáveis, né, agradáveis. E quando a gente fala de empresa, a mesma coisa. Ela vai ajudar na venda desde do projeto, quando a gente fala de fachada, por exemplo, ela ajuda a atrair o cliente, né? O cliente se identifica ali, ela tem que ser chamativa, né? Tem que ser bonita, e é claro que
quando a gente fala de empresa, a gente tem que pensar no público, tem que ser direcionado para aquele público. Para ela ajudar a vender, ela tem que estar casada com aquele Quem que eu público. vou atender? Quem que eu vou atender, receber aqui? E o interior, ele fideliza também, né? A pessoa também precisa se sentir confortável naquele espaço, né? O cliente. E o cliente não é só aquele que entra para comprar, é aquele que trabalha, né? O colaborador, ele é cliente da empresa. Exato. O fornecedor, ele é cliente da empresa. Então, você tem que passar uma boa imagem. E a arquitetura vem para ajudar nisso, né? E tudo pode ajudar também. Quando você tem venda, não é prestação de serviço, por exemplo, você vai vender, a gente pode utilizar recursos da iluminação, por exemplo, para deixar um produto mais atrativo, e isso contribui com certeza na venda. Então, a arquitetura, ela é uma ferramenta de venda. Tem todo esse cuidado, todo esse estudo. E muitas vezes as pessoas pensam que a arquitetura é só decoração, é só decorar, mas vai muito além. Muito além. Eu costumo falar que a estética, ela é uma consequência. Primeiro, a gente está solucionando problemas arquitetônicos, né? É isso que a gente deve fazer no ambiente. Então, quando a gente, por exemplo, a gente pega um ambiente, um terreno vazio, porque a gente começa lá nessa parte, né? Dependendo do nosso escritório, começa lá no terreno vazio. Então, a gente desenha o imóvel. Então, eu ainda não estou decorando, né? Eu estou solucionando os espaços, dividindo onde é que vai ser o quarto, onde é que vai ser a sala, os tamanhos, né? Os espaços precisam ser fluidos para a pessoa, né, circular, ela ter esse ambiente agradável. Então, começa nessa parte. Eu vou projetar o tamanho dos vãos, das aberturas, por isso eu falo de ventilação, iluminação, eu estou falando de janelas, de portas, né? Que a gente também vai fazer esse desenho e tudo. Depois que a gente soluciona essas questões arquitetônicas, a gente vai estudar o sol, a ventilação, todo o entorno, né? Se já tem algo construído perto, se não, o que vai sombrear esse imóvel. Então, são vários estudos que a gente vai fazer para projetar a casa. Só depois que a gente soluciona essas questões é que a gente começa com a parte decorativa, né? Que a gente vai começar a escolher materiais, quais vão ser os revestimentos, quais vão ser as cores das tintas, que tipo de piso, e depois escolhe as esquadrias das janelas, os materiais todos, depois vai passar para os móveis. Então, até chegar nos móveis, no mobiliário, já passou várias outras questões que a arquitetura estava ali ajudando a solucionar para depois chegar decorando. Ou seja, amiga, até chegando na decoração, eu já trabalhei aqui, Já, ó, verdade. tanto, que aqui é a cereja do bolo, aqui assim, para dar o ponto final, mas já aconteceu muita coisa por Os trás. bastidores têm muitas questões. Sem né? ninguém ver, né? Eu vou te fazer uma pergunta agora que eu acho assim que deve ser até meio difícil, que é como uma mãe assim babona. Teve algum projeto que você falou, nossa, fui eu mesmo que fiz, gente, que ficou marcado para você, que tem uma história bacana? É difícil essa pergunta, né? Igual mãe que vai falar qual filho que você gosta mais. Todos né? são iguais. Eu costumo falar que é o último, né? O último sempre, né, tem aquelas emoções, mas tem vários projetos assim que marcam muito, né? Por exemplo, o projeto. Eu vou contar alguns exemplos assim. Acho que um só eu não consigo chegar lá, não. Pode ficar à vontade. É muito gostoso, por exemplo, quando por exemplo, teve um projeto que uma cliente falou assim, essa já tinha a casa pronta. O projeto da casa não foi nosso, ela nos contratou para fazer o interior. Mas ela falou assim, Ju, quando você entrou no meu quarto, você viu como lá é quente? Porque essa casa, o projeto, né, a pessoa fez o quarto voltado para o sol da tarde. Então, aqui em Valadares era muito quente. E aí a gente falou assim, vamos criar uma solução. Então, nós criamos na arquitetura, no imóvel, uma forma com a parede, com avanços que a gente criou, para ficar mais fresco, para resolver essa questão. E depois foi muito gratificante, quando ela voltou, ela falou, o que você fez? O meu quarto é mais fresco do que o da minha mãe, que está do outro lado, né? Que não era na parte do sol. Então, é gostoso quando a pessoa, a gente resolve um problema ali. Além de estética, né? Quando é estética, tem muito a ver com gosto, né? O que é bom para um pode ser diferente para o outro, mas quando a gente está resolvendo problemas ali, é muito gratificante também. Assim como esse, tem vários, né? A gente tem, por exemplo, o projeto que a casa era de um jeito, o escritório, por exemplo, que a gente fez recentemente, uma empresa. Ela comprou um imóvel antigo também, e um imóvel muito desajeitado, porque foi feito sem projeto, né? Antigamente se construía muito sem projeto. A escada, se você subisse os degraus, você encostava na viga de cima.
o degrau muito pequeno, né? O pé mal cabia ali no degrau. Então, uma escada que não era nem segura, além de horrível, né? E a gente também entra para solucionar. Então, a gente demoliu a escada toda, passou essa escada para outro lugar. O imóvel, a gente fez mudanças. A fachada, muito feia. E a gente transformou. E a cliente, ela falou assim, eu não sei por que eu comprei esse imóvel. Depois que ela viu o projeto, ela falou, agora eu entendi por que eu comprei o imóvel. A gente valorizou muito o imóvel. Tem outros também, por exemplo, a gente fez para construtores que trazem um projeto e a gente fez, esse também ele é recente, e ele falou, vocês valorizaram o meu imóvel, eu vou conseguir vender por um valor muito melhor, né? Ele é construtor, é investidor e ele mesmo colocou o valor, que com o nosso projeto valorizou 100 mil só daquela solução arquitetônica que a gente fez em cima do projeto que ele tinha. Então, assim, isso para a gente é muito gratificante. Então, são vários casos, são vários filhos. Falar qual que é esse mais especial é difícil. Eu imagino que ver o olhinho da pessoa brilhando assim deve ser sensacional. Gostoso. Quando vai, por exemplo, inaugurar, né, projetos comerciais, a pessoa emociona muito. Teve um restaurante que vocês inauguraram recentemente, ou eu estou enganada? Eu vi algo. Isso. Acho que o que você viu deve ser o Quintal, deve ser o bar, que a gente falou dele recentemente. O Quintal é uma história muito bacana, ele já tem 10 anos. Então, eles nos contrataram há 10 anos atrás. Então, a gente fez o projeto, também foi muito especial, foi um projeto assim, sustentável. Legal. Eles queriam investir. Eu lembro assim, que eles falaram que queriam aquela famosa frase, né? Bom, bonito e barato. Os 3 Bs. Os 3 Bs. E aí o investimento que eles tinham era pequeno para poder fazer. E aí eu tive que criar soluções, né? E foi a primeira vez, por exemplo, que eu fui em Ferro Velho. A gente catalogou, a gente garimpou peças econômicas, né, com preço melhor. Então a gente fez esse restaurante também e foi um grande sucesso, né? O Quintal foi sucesso e é sucesso até hoje. Hoje eles estão mudando. Eu vou dar um spoiler aqui porque ainda não, eles primeira não mão, coloca exclusivo. Agora vai se tornar comida de boteco, mesmo boteco raiz. Então eles estão mudando o conceito do bar. E em todas as mudanças que houve no Quintal, eles sempre nos chamaram. Então, são nossos clientes muito antigos, né? Esse cliente específico já tem mais de 10 anos que a gente trabalha junto. Todas as mudanças do bar, nós fizemos os projetos. E agora, recentemente, também vai ser inaugurado na semana que vem. Olha que legal, vocês fazem parte das fases, das histórias que ali as pessoas contam e passam diariamente. Isso é muito bacana. É muito bacana. Eu sou muito grata por isso, porque a gente tem clientes muito antigos, clientes de mais de 10 anos, que todas as fases deles, eles nos chamam, né? Tem cliente que a gente já fez o projeto da empresa, projeto da fazenda, projeto da casa, da outra casa que já mudou, comprou outra, fez investimento do mesmo cliente. Então, a gente se torna o arquiteto da família. Vira amigos, isso é um bom sinal. É muito bacana. E vocês também fazem projetos para fora. Como começou isso? Quando foi o primeiro projeto para fora? O primeiro projeto para fora foi para Portugal. Foi um restaurante. Tem uma história aí com Portugal. Tem uma história. E o mais bacana também é que, assim, arquitetos brasileiros, os proprietários eram portugueses e um brasileiro casado, e a comida era japonesa. Uma mistura. Lá em Portugal. Então, assim, também foi um projeto muito gostoso. A gente foi para lá, a gente foi especificar, escolher todos os materiais, também a mão de obra, a gente selecionou também, a gente ajudou na contratação. E depois esse projeto foi feito, foi executado também, a gente acompanhou muito daqui. E foi assim, esse foi o primeiro projeto, foi uma coisa muito bacana também. Através dele veio outros, porque clientes visitaram o restaurante, né? E aí nos contrataram também. E a gente, assim, é muito bacana porque a gente vive outras culturas. Desse restaurante, uma cliente muçulmana, portuguesa, nos contratou. E para projetar os espaços da casa dela, a gente teve que aprender muito. Né, a forma, os hábitos dele, as roupas são diferentes, então você tem que projetar armários de tamanhos diferentes, o banheiro, né, é diferente porque eles têm os hábitos, né? Então a gente aprende muito com essas histórias todas que as pessoas nos trazem. E o primeiro projeto começou aí nesse restaurante. Você falou sobre a cultura, era uma coisa que eu ia te perguntar, porque assim, não é a mesma coisa que vocês, o mesmo projeto que é feito aqui no Brasil,
vai ser feito lá, é diferente. Como que é esse estudo de vocês, esse cuidado para manter uma história, uma tradição? Isso é muito interessante, porque assim, a arquitetura ela segue muitas normas, tem muita legislação envolvida, né? A gente tem o Código de Obras. E a primeira escola prática é dentro do Brasil mesmo, porque muda de uma cidade para outra, muda de um estado para o outro. E o Brasil é enorme. E a gente também faz projetos de norte a sul do país. A gente tem projetos em Porto Velho, a gente tem projetos no sul do país também. Então, é diferente as normas. Então, a gente já tem esse costume de estudar essas normas. Então, quando você vai para outro país, tem normas diferentes também. E aí a gente tem que seguir. Então, você tem que fazer todo esse estudo, além da cultura diferente. Como eu falei, o projeto é feito para aquela pessoa. Então, você tem que seguir os hábitos dela. Então, a gente, além dessas pesquisas, a gente tem que pesquisar também a vida desse cliente. Ele precisa contar para a gente quais são os hábitos, né? Quer seja ele do Brasil ou fora, porque de uma pessoa para outra, de uma família para outra, muda. Então, a gente tem que ter essa questão do ouvir também, né? Para a gente poder fazer os projetos de acordo com a legislação do outro país, com a cultura da pessoa que vai viver ali, com o clima, né? Porque, por exemplo, o país lá em Portugal tem o período de frio, de inverno é muito grande, é diferente do nosso, então já é outra forma de projetar, né? Diferente aqui de Valadares, que é muito quente, de Porto Velho, que também é muito quente. Então, cada local tem ali a sua particularidade, a gente tem que fazer adaptado. Ou seja, é muito particular, é de acordo com o ambiente, é de acordo com o que a pessoa deseja, ou seja, de fato, cada projeto é um projeto. É um projeto, é único. É único, isso mesmo. E quando a gente fala assim, Juliana Perret, Estúdio Perret, vem ali à mente Expocasa. Como que entrou a Expocasa na vida de vocês? Como que é esse projeto, esse projetar? A Expocasa também aconteceu, na vida da gente é tudo Deus mesmo, né? Também foi de uma forma despretensiosa. A gente foi para fazer um ambiente e nos ofereceram a área inteira. Tinha uma área, na época foi 520 metros quadrados, e eu fui até lá e eles nos ofereceram essa área. E na época eu pensei, poxa, a gente projeta uma casa. Projetar uma dessa área, a gente já até fez projetos com áreas maiores, então vai ser tranquilo. Fui para o escritório, falei com o Armando, né, meu marido também, trabalha comigo, arquiteto também, e ele falou, você quer fazer? Então vamos fazer? E a gente concordou e a gente levou a proposta do projeto para a associação comercial, que é quem realiza a Expo Leste. Uhum. E eles gostaram do projeto, gostaram da ideia, e a gente tinha que vender essa ideia também para as empresas que entrariam conosco. Então eu fui de porta em porta, recebi muitos nãos, muitas portas se fecharam, mas muitas se abriram. Então a gente conseguiu muitos parceiros, né, para entrar junto conosco nessa história da Expocasa, que esse ano está fazendo 5 anos que o Estúdio Perret está projetando a Expocasa, gerenciando esse projeto. E é muito especial projetar a Expocasa também, porque a gente precisa buscar as tendências, né, do Brasil e do mundo para apresentar adaptado para a nossa cidade, para a nossa região. Então a gente faz esse filtro, né, de trazer o que tem lá fora, mas que se adapta aqui para o nosso público. É muito gostoso projetar, é muito gostoso ver as pessoas visitando, elogiando, o que a gente vê ali as pessoas fotografando, então isso é como se fosse uma prova do que o nosso trabalho está aprovado, né? E ver depois a cidade, a gente vê pessoas replicando o que foi exposto na Expocasa também, isso é muito gostoso, é muito gratificante. E cada ano é um projeto. Cada ano um projeto diferente. Então a pessoa, assim, foi ano passado, não tem desculpa, pode ir esse ano, no outro, que é um projeto diferente. Pode ir, que é completamente diferente, que a gente precisa inovar, né? A gente precisa trazer esse querer ir, e para isso a gente está sempre mostrando novidades também. E 2024 veio a novidade do chalé. Como que foi montar essa estrutura, pensar, que foi algo muito marcante, eu particularmente passei por lá e achei incrível, achei lindo, sabe? Só faltou uma montanha, né? O chalé também foi bem bacana, essa é a proposta de uma empresa, né? Posso falar o nome de empresa aqui? Pode ficar à vontade. A empresa é Duquesa e eles fabricam essa estrutura também. Então eles tinham essa proposta de vender o chalé lá. Então nós entramos ambientando,
fazendo todo o projeto de interiores e esse projeto da parte externa, que você falou que só faltava a montanha, né? Então a gente criou todo o verde, o paisagismo do entorno, colocamos um jipe lá, bem aventureiro, assim, que casava com o chalé, os ambientes internos, a gente caprichou na iluminação para deixar ele bem aconchegante também, os móveis, né, para otimizar a circulação dentro do chalé. O chalé tinha sala, cozinha, banheiro e o quarto em cima. Então a gente precisava otimizar o espaço com móveis que fossem de acordo, né, com aquele ambiente e que trouxessem essa sensação gostosa da pessoa querer levar aquilo para ela, fazer. E lá mesmo foi vendido chalés também. Então é muito gratificante, foi muito bacana. E eu vi o tempo todo assim que você estava por lá, conversando com algumas pessoas, atenta. Como que você percebeu a aceitação de quem passou por ali? Inclusive, quando eu fui, estava lotado o chalé, as pessoas tirando foto. A gente percebe exatamente assim, né? As pessoas ali elogiando, elas mostram, elas vão e voltam, trazem mais alguém para ver, tira foto, fala com a gente também. Então, é isso que é o gostoso, né? Da Expo Casa, porque a gente consegue sentir ali o público, né? Essa aceitação é muito gostoso. E ela falou que não vai dar nenhum spoiler para esse ano. Nenhuma novidade, ela que vai contar aqui. Ó, posso falar que vai ter muitas novidades. Vai ter uma casa muito bonita que a gente está preparando com muito carinho. As pessoas vão poder ver de perto e vão poder comprar a casa toda, a casa, a arquitetura, os interiores, os ambientes montados, o mobiliário que vai estar lá, revestimento. Então tem muita coisa bacana para ver, se inspirar, comprar, fazer negócio. Ou seja, o padrão de sempre de vocês. E vocês também valorizam bastante, assim, os artistas da nossa região. Como que é essa conversação entre vocês e os artistas? É muito bacana também. A gente tem uma cultura muito rica em Valadares, né? Nós temos artistas plásticos, a gente tem artista de arte de rua, a gente tem, por exemplo, as pessoas que fazem pintura de grafite, a gente tem escritores que a gente levou o ano passado também, porque a gente pensa muito nos artistas visuais, né? Mas a gente também levou literatura valadarense para a Expo Casa também, para valorizar mesmo o que a gente tem, que é muito rico, né? A gente tem uma cultura muito rica, então a gente leva, eles têm, né? A gente tem o espaço, a gente dá liberdade para criar também. A gente fala, olha, nesse muro aqui a gente tem esse espaço, a gente fala qual é o conceito, o que a gente gostaria de transmitir. Eles vão lá e fazem a arte dele, linda, né? A arte valadarense, a arte da região. A gente tem muita gente boa por aqui. Tem muita gente boa, muita gente. Ô, Ju, e assim, você é uma empresária de sucesso, tem um estúdio com seu esposo. Qual que é o segredo? O segredo eu acho que é trabalhar muito, mas acima de tudo fé, sabe? Eu acredito que Deus é o nosso maior parceiro, Ele está presente no escritório o tempo todo. Tudo que a gente vai fazer, a gente pede a ajuda dele. Pede para o lugar certo, isso mesmo. Certo, para abençoar os projetos, né, que a gente consiga, porque eu acredito que a gente tem uma missão nessa vida. E é um ciclo de graças, onde nós ajudamos os clientes, mas eles também nos ajudam. Né? É um ajudando o outro a realizar sonhos. Então, para fazer isso, tem que ter a presença de Deus. Então, antes de começar qualquer projeto, a gente pede, né, para Deus nos ajudar, nos inspirar, para a gente entender o que aquela pessoa realmente precisa, né, para a gente colocar em prática. Então, acho que é isso. Esse é o segredo. Por Deus ali na frente. É Deus na frente, o tempo todo. Sonhe, como você sempre sonhou, mas coloque Deus ali na frente, que às vezes tem sonhos que você nem sabe, que está guardadinho ali, ele, opa, não é por esse caminho, é pelo outro, mas no fim vai dar certo. Exatamente. Tem alguém assim que você, agora falando no quesito mulher, que você se inspira? Eu tenho muitas mulheres que eu me inspiro. A maior delas é minha mãe, que é uma pessoa muito importante, né? Ela sempre passou pra gente essa questão do carinho, do perdão, da compaixão, da generosidade. Uma mulher muito sábia, sempre teve palavra certa na hora certa, em todos os momentos da minha vida. Então, minha mãe, eu acho que é uma mulher que eu mais me inspiro, né? As professoras que eu tive também ao longo da minha vida, minhas tias,
Minhas tias também são muito carinhosas, né? Elas moram muito longe, mas elas estão sempre perto, né? Esse momento cada vez mais também. Tem uma mulher, eu tenho tempo? Pode ficar à vontade. Tem uma mulher também que assim, ela se perguntou lá da infância, Sim. e ela foi muito, muito importante também. Ela é prima da minha mãe, ela morava em Belo Horizonte. Eu acho que ela nem sabe disso, eu nunca falei pra ela, mas ela me incentivou muito. E aí ela foi transferida para o Rio de Janeiro, e nessa época a gente morava em São Paulo. E ela ia para São Paulo participar de congressos. E eu achava aquilo incrível, né? Porque a minha mãe não trabalhava fora e eu achava assim, era uma mulher de negócios, né? Ela trabalhava, viajava negócio, e eu falava para minha mãe assim, eu quero ser igual a sua prima. E a minha mãe falava assim, não, Deus me livre, porque ela era muito independente, né? E eu achava aquilo muito bacana. Então ela foi muito inspiradora para mim. Eu queria muito trabalhar, eu achava o máximo uma mulher trabalhando e começou muito assim, sabe? Dessas inspirações, né? De professora, da prima da minha mãe, de querer trabalhar, de ter as minhas conquistas, de fazer por mim, né? Então eu acho que tem muita mulher aí para eu falar. E eu tenho certeza que todas estão extremamente orgulhosas e se sentindo representadas por você hoje aqui para a gente falar também um pouco desse Dia da Mulher, que é uma forma de lembrar, de dar voz a mulheres que muito tempo foram caladas. E a gente não está aqui para ser melhor do que ninguém ou para ser mais do que um gênero ou menos do que outro, não. A gente está aqui para somar e é para andar lado a lado mesmo, para contribuir para uma sociedade melhor. E se essa Juliana, que está sentada aqui na minha frente, com os olhinhos cheios de água, pudesse falar alguma coisa para aquela Juliana que começou aquela faculdade lá em Portugal, que nem imaginava que não iria trabalhar com aquilo, o que você diria? Olha, acho que eu diria para ela que ela cresceu muito, que ela pode continuar tendo coragem de sempre. E quando ela começou querendo fazer as coisas sozinha. E hoje, essa menina, essa mulher, ela vê que a gente se complementa, né? Homens, mulheres, mulheres e mulheres, e que ela pode confiar, né? Porque trabalhar junto com outras pessoas é muito melhor do que fazer sozinho. E a vida vai ter suas dificuldades, mas ela vai conseguir vencer, ultrapassar as perdas, né? E acho que é isso que eu falaria para ela, para continuar tendo fé, ela sempre teve, e é com fé que a gente vai seguindo e vai vencendo. Spoiler para ela, tá dando tudo certo. E aí ela chora, eu choro, todo mundo chora. A gente tem essa licença poética, né? Mulher para chorar, para ter sensibilidade. E que bom, né? É muito bom. A gente chora de felicidade, chora de saudade. E é bom colocar para fora. Ju, quero agradecer imensamente a sua participação. Foi um prazer imenso te receber aqui. Muito obrigada mesmo por compartilhar um pouco da sua história, da sua trajetória conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu estou muito feliz de estar aqui. O choro é de alegria, de emoção também. Muito obrigada pelo convite. Me senti à vontade, me senti em casa. Que bom! Obrigada mesmo. Volte sempre.